Você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Efésios, capítulo 1. Muito bom, casa cheia hoje, muita gente primeira vez, é uma alegria poder receber todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Algumas pessoas a gente não conhece ainda, outros são bem conhecidos. Que bom que você veio cultuar com a gente. Nós ficamos assim extremamente felizes com a tua presença, com a tua visita. Que bom que você veio conhecer e apoiar o nosso trabalho. Nós estamos estudando juntos aqui, começamos há 3 semanas, uma exposição da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, essa preciosa carta que Paulo escreveu, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Nós estamos estudando essa carta, começamos há 3 semanas, iremos estudar alguns meses, a ideia é estudar a carta toda, e como eu disse, é uma carta muito, mas muito preciosa, é uma carta muito importante para o Evangelho, para nós cristãos. Muitos comentaristas se propuseram a falar sobre essa carta, muitos comentaristas propuseram a fazer comentários sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso, e é interessante que não se falta adjetivos para classificar essa carta. Ela é tão especial para a igreja cristã, ela é tão recheada de boa informação com respeito ao Evangelho, que quem se propôs a estudar a carta aos Efésios, certamente ficou muito, muito maravilhado. A gente tem olhado aqui para alguns adjetivos, em especial, muitos comentaristas dizem que essa é a expressão mais sublime do Evangelho. É o Evangelho apresentado de forma mais majestosa. Essa é a carta aos Efésios. Se nós temos Romanos, por exemplo, Romanos que é uma carta muito mais teológica, que fala do Evangelho, mas ela é muito mais pesada, ela é muito mais teológica. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ela é uma expressão muito mais sublime do que realmente é o Evangelho. E a carta ela é bem interessante porque ela traz uma divisão muito clara. A divisão da carta que Paulo escreveu, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo se preocupa em dizer o que Deus fez por nós. São 3 capítulos falando sobre o Evangelho, falando sobre o amor, sobre a graça de Deus, falando sobre o que Deus fez por nós. 3 primeiros capítulos. E do capítulo 4 até o capítulo 6, outros 3 capítulos, o apóstolo se preocupa em falar do que nós podemos fazer em resposta a isso. Então, o que Deus fez por nós deve ser entendido antes de você saber o que você deve fazer por Deus. Em geral, te inverte. Em geral, a religiosidade propõe uma inversão. Propõe você primeiro obedecer a Deus, para que depois Ele te aceite e derrame graça sobre você. Não, o Evangelho é o oposto disso. Primeiro você entende quem é Deus, primeiro você compreende o que Deus fez por você, e depois disso, você começa a entender o que você pode fazer em resposta a esse amor. Por isso, então, nós trazemos esse tema aqui. O que nós cremos, aquilo que Deus fez por nós, deve ser entendido antes de saber como nós devemos viver. Por isso, então, essa estrutura, o que nós cremos e depois como vivemos. Há 2 semanas, começamos uma exposição do capítulo 1. Estudamos do capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, onde o apóstolo se preocupa a falar, a nos contar o papel de Deus, ou melhor, o papel da Trindade em salvar pecadores. Esse é o capítulo 1 de Efésios. O como Deus trabalhou, ou melhor, como a Trindade trabalhou, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, como que eles trabalharam juntos para salvar os pecadores, para nos salvar. Esse foi a primeira pregação. Na semana passada, do versículo 15 até o verso 23, nós acabamos o capítulo 1, nós conversamos sobre algumas crenças importantes que compõem a fé cristã. Em especial, nós falamos sobre essas crenças, falamos sobre alguns aspectos importantes. E começou a tocar aí, é só tirar e colocar de novo. Pode puxar e colocar de novo. Nós falamos sobre algumas crenças importantes. Em primeiro lugar, nós falamos sobre uma fé que é visível. Nós falamos sobre isso semana passada, estão lembrados?
é possível de perceber a fé cristã. E a gente percebe através do amor que temos uns pelos outros. Esse foi o versículo 15. Cremos numa fé que é visível. Se nós nos amarmos mutuamente, podemos demonstrar o amor de Deus por nós através do amor que temos uns pelos outros. Cremos em um Deus que se revelou e continua a revelar. Cremos no Evangelho que é vivo e que continua a crescer em nossos corações. E cremos na centralidade de Cristo na história. Isso foi semana passada. Cremos que Jesus é o personagem, a pessoa mais importante em toda a história. Então tudo isso aqui é por Ele e por causa dele. Mas isso foi na semana passada. Hoje vamos começar o capítulo 2. E eu confesso para vocês, queridos, não é fácil pregar o capítulo 2 de Efésios. Não é fácil pregar os primeiros versos do capítulo 2 de Efésios. Não vai ser fácil. Aqui na Rede nós decidimos pregar a exposição do livro como um todo. Isso é muito bom porque faz com que a igreja tenha contato com a Bíblia toda. A nossa ideia é que talvez daqui a alguns anos, eu imagino talvez daqui a alguns 15, 20, talvez anos, se Deus permitir que a gente esteja aqui ainda, talvez nos conceda a graça de estudar a Bíblia toda com a igreja. E uma das facilidades, uma das vantagens de se pregar expositivamente, é que eu, pastor, não preciso escolher o texto. A gente entende um livro para a igreja, estudar um livro com a igreja, e o texto está ali. Eu querendo pregar aquele texto ou não, ele está ali. Sendo fácil ou difícil, ele ainda está ali. Então é um desafio pregar expositivamente. Isso me livra muito de dar indiretas para a igreja, não preciso disso, porque o texto está ali. Por outro lado, algumas vezes é mais complicado. Porque podemos lidar com alguma passagem, com algum texto que é difícil, ou a sua interpretação, tem alguns textos bem complicados, ou às vezes é difícil o texto em si, por causa do seu conteúdo. E hoje é um desses textos. É um texto difícil porque o apóstolo Paulo, ele vai descrever, preste bem atenção, a realidade da humanidade sem Cristo. Paulo vai falar de maneira muito clara a realidade do homem sem Deus. E Paulo não irá poupar palavras, ele não irá poupar adjetivos para descrever as mazelas do homem, as mazelas da vida humana. Então, se torna um texto difícil. Difícil porque esse texto, ele é um raio-x da vida de todos nós. É a verdade nua e crua, e que nós não gostamos muitas vezes de encarar essa verdade nua e crua. Nós não gostamos quando as pessoas chegam para a gente e apontam os nossos erros, apontam os nossos defeitos. Isso me incomoda um pouco, não é verdade? Quando alguém vem, bota na sua cara e aponta algum erro, algum defeito que você tem, isso não é legal de ouvir isso. Agora, talvez é muito pior ouvir quando alguém vai talvez descortinar a nossa vida, a nossa alma e falar da podridão da nossa alma, da podridão do que é o homem sem Deus. É difícil pensar num texto que se propõe a descortinar toda a nossa natureza. E isso é, de certa forma, assustador. É difícil lidar com uma passagem que talvez mostra a nossa realidade sem Deus, talvez ela é muito pior do que nós imaginamos, do que você imagina. Mas tem uma questão muito importante. Como eu acabei de dizer aqui, tudo isso aqui é sobre Jesus. Aliás, o ponto da semana passada, o último ponto, foi justamente a centralidade de Jesus Cristo na história. Ou seja, nós vamos estudar esse texto aqui, mas o propósito dele não é fazer você sair daqui depressivo e triste, por simplesmente entender quem você é ou quem nós somos sem Deus. Não, não. A proposta aqui é mostrar como Cristo é belo, como Cristo é perfeito, como Cristo talvez é o antagonista perfeito da sua vida decaída e como que Ele salva e alcança as vidas perdidas. É para isso que nós estamos aqui. Então, para encerrar a introdução, eu imagino que nós vamos ter aqui nesse espaço hoje 3 tipos de pessoas. E nós temos 3 tipos de pessoas. A primeira delas são as pessoas que vão ouvir essa pregação e talvez vão sair daqui hoje iradas e indignadas pelo que vão ouvir. Vão pensar dentro de si mesmas, como que alguém tem a coragem de falar que eu sou isso sem Deus? Como que esse texto tem a coragem de afirmar que eu sou tudo isso daí se não for Deus em minha vida? Algumas pessoas talvez podem ficar iradas com respeito a isso. Outras pessoas, no segundo grupo aqui presente, talvez ficarão assustadas com a realidade do homem sem Deus.
Mas à medida que elas forem percebendo o tamanho do seu pecado, à medida que elas forem percebendo a sujeira em que elas se encontram, elas também perceberão a beleza e o amor de Cristo por elas. E nós chamamos isso, sabe do quê? De salvação. Salvação nada mais é do que você entender o tamanho da sua sujeira, você entender toda, talvez, de fato, quem você é sem Deus, e você começar a perceber como Deus é belo, como Jesus Cristo realmente é perfeito. E à medida que você vai descobrindo isso, quem você é e quem Deus é e o que Ele fez por você, talvez hoje seja o dia que Deus escolheu para te salvar. Esse pode ser um segundo grupo de pessoas, mas temos um terceiro. Um terceiro grupo aqui desse auditório é talvez as pessoas que já compreenderam quem são, já compreenderam quem Deus é e já foram transformados pelo amor de Cristo, mas essas pessoas têm interesse em ouvir essa mensagem também. Elas não querem levantar e sair, não, já entendi isso, vou levantar e sair. Pelo contrário, elas querem compreender ainda mais quem elas são sem Deus, para que elas possam compreender ainda mais a graça e o amor de Deus, para que elas fiquem cada vez mais agradecidas, cada vez mais gratas a Deus por aquilo que Deus fez por elas. E elas queiram cada vez mais viver para esse Deus. Esse é o terceiro grupo de pessoas. Pessoas que entenderam quem são, sem Cristo. Pessoas que um dia reconheceram quem Cristo é, o que fez por elas. E elas querem continuar a descobrir isso cada vez mais, para que elas cresçam cada vez mais diante de Deus. Aliás, tem sido até mesmo esse o nosso tema dos pequenos grupos, na verdade, nas casas. Nós temos falado sobre o Evangelho na vida prática, na nossa vida, de maneira prática, e falamos por 2 semanas que devemos continuar crescendo no entendimento do nosso próprio pecado, enquanto crescemos no entendimento de quem Deus é. Essa é a dinâmica da vida cristã, e esses são os 3 grupos. Dito isso, vamos para o texto bíblico então? Vamos lá? Efésios capítulo 1, vou colocar para vocês aí o texto, Efésios capítulo 1, 2, desculpa, muito bom, quando eu falo 1, você entende 2 aí, ok? Capítulo 2, do verso 1 até o início do versículo 5. Eu não vou pregar todo o texto, porque é muita coisa, nós vamos continuar a partir do 5 na semana que vem, mas a gente vai pegar só o iníciozinho do 5, tá bom? Hoje. E diz assim, olha, a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão NVI, tá ok? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Nós demos vida, até aqui, tá ok? Vamos parar por aqui, Deus deu vida, muito bom. Vamos orar? Senhor, nós vamos estudar esse texto aqui, e eu peço para que o Senhor, e somente o Senhor, nos dirija nesse momento. Eu quero orar pelos meus amigos, que estão aqui me ouvindo, pelos meus irmãos, muitos aqui, pessoas que talvez pela primeira vez estão pisando numa igreja cristã, outros talvez já com anos de conversão, mas o que temos em comum aqui, Deus, é que todos nós precisamos ouvir a Tua voz essa noite. Eu peço, Deus, que assim seja. Eu oro por mim, Deus, para que eu não atrapalhe o Senhor, não atrapalhe o Teu agir, pelo contrário, apenas use a minha vida se assim o Senhor quiser, Deus. Use a minha vida, o meu esboço, a minha preparação, mas sabemos, Deus, que o Senhor não precisa de nada disso. A Tua palavra já nos basta e ela nos é suficiente. E eu oro, Deus, por todos nós aqui, para que nesses próximos minutos nada possa nos desconcentrar, nada possa tirar a nossa atenção, para que a nossa agenda nesses próximos instantes não seja outra agenda a não ser ouvir o Senhor, ser edificado pela Tua palavra, ser transformado pela Tua palavra, Deus. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos que olhar esses versos aqui que nós acabamos de ler à luz de todo o contexto da carta de Paulo, tá ok? Paulo está falando no capítulo anterior, lembra que eu disse para vocês? Ele está falando da forma como Deus salvou a humanidade, da forma como a Trindade, da forma como o Pai planejou,
como o Filho executou, e como o Espírito, ele vai chamando a sua igreja, convencendo as pessoas do seu pecado e do juízo. É a forma que a Trindade participa da salvação dos pecadores. Um pouquinho mais, na semana passada, nós vimos que o poder que ressuscitou Jesus, olha que loucura, o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, é o poder que atua também na nossa salvação, na salvação de pecadores. Mas a pergunta é, salvo do quê? Por que o homem precisa de salvação? Se o apóstolo Paulo falou sobre isso no capítulo 1, sobre como Deus nos salvou, a pergunta lógica é, mas por que eu preciso de salvação? Por que você, em pleno século 21, precisa de salvação? Essa é uma boa pergunta para responder, não? Talvez essa seja a sua pergunta aí. É uma linguagem comum. Nós usamos muita linguagem comum às vezes na cristandade, né? Mas ao mesmo tempo a gente às vezes não se preocupa se todo mundo entende essa linguagem. Nós cantamos sobre salvação, na verdade, falamos de forma muito comum que Deus nos salvou, que você precisa ser salvo, mas a pergunta é, salvo do quê? E é essa pergunta que Paulo se propõe a responder nesses versos aí. Ele vai lembrar aquela igreja do porquê eles, e óbvio, do porquê nós, eu e você aqui, porquê que nós precisávamos e ainda precisamos de salvação. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai de maneira assim muito direta, de maneira assim muito, a verdade nua e crua com respeito à realidade do homem. Uma verdade que talvez as pessoas não queiram ou não gostam de ouvir, mas que ela precisa ser dita. Para você ter uma ideia, só para você ver como que nesses 3 primeiros versos, o apóstolo Paulo ele é bem duro. Algumas traduções da Bíblia, preocupadas em ser muito chocante esses 3 primeiros versos, que realmente ele é meio down, assim, ele é meio depressivo. Algumas versões bíblicas chegaram a inverter, eu não sei se é o caso da sua versão, mas algumas versões pegaram aqui esse ele nos deu vida e colocou lá em cima. É comum, tem na sua versão isso? Colocou lá no início. Ele nos deu vida, começa a frase meio que aliviando, olha, eu vou pegar pesado, mas deixa eu avisar antes que já está resolvido, tá? Tentaram inverter para amenizar essa situação. Mas no original, na língua original, essa inversão não acontece. Ele começa direto, não está nem na NVI. Vocês estavam mortos. E eu quero, junto com vocês hoje, rapidamente, já que nós estamos falando aqui sobre o que nós cremos, hoje é dia de falar sobre o que nós cremos sobre o homem sem Deus. Vai até ser colocado aqui na projeção, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o que nós cremos sobre a realidade do homem sem Deus. O que esse texto nos mostra? Quais são as características minha e sua se Deus não existisse em nossa vida? Ou a característica sua, talvez, se ainda Deus não exista em sua vida? Qual é a realidade do homem sem Deus? Quero ver 3 características. A primeira delas é que o homem sem Deus está morto. Versículo 1. Está óbvio aí no texto. A morte aqui não é uma figura de linguagem, como talvez à primeira vista a gente pode entender. É claro que ninguém está morto, não? Então pode ser uma figura de linguagem de Paulo. Não. Paulo está falando aqui de uma morte real, de uma morte espiritual. É uma declaração real da condição de toda a humanidade sem Cristo. Todo homem sem Deus, todo homem sem Cristo como Salvador, todo homem à parte de Deus, ele nasce morto espiritualmente. Essa é a realidade, essa é a condição do homem. Nós sabemos aqui que morte, obviamente, é o oposto de vida, isso é meio óbvio, não? Mas é interessante pensar no que vida é essa. Nós cremos que a fonte de toda vida é o próprio Deus. Então, uma morte espiritual é o afastamento do próprio Deus, que é a fonte de vida. Deus é o Deus verdadeiro que sempre existiu. Nós falamos sobre isso com os jovens aqui até, estudando sobre apologética cristã com jovens, né? E conversamos aqui ontem sobre a existência de Deus e chegamos à conclusão aqui de que Deus é um ser necessário. Deus é um ser que sempre existiu. Numa linguagem cosmológica, Deus é a causa não causada. Ele sempre existiu. Então, se você pensa em vida, não tem como não pensar em Deus. Porque se existe alguém que pode ser a personificação da vida, é o próprio Deus. Porque tudo que nós conhecemos teve um início. Deus é o único em todo o universo.
em todo o universo conhecido, é o único que sempre existiu. Ele é a vida em pessoa. E o que Paulo coloca aqui é que uma vez que nós estamos longe dele, nós estamos mortos espiritualmente. Ele usa aqui duas palavras bem interessantes para ratificar essa condição. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. É assim que está na tua Bíblia? Ou pecados e delitos, depende da sua versão. O que seria isso? A ideia é que a palavra transgressão ou delito pode ser pensada como erros que não são intencionais. A palavra traz a ideia de um tropeço. Você tropeça. Ninguém às vezes tropeça porque quer. É um acidente, mas ainda assim houve um tropeço. Você pode cair, você não queria ter caído, estava na festa, de salto alto, pagou um mico grande. Você não queria cair, mas ainda assim você caiu. Acontece, são erros. Talvez essa é a ideia de delitos e transgressões. São coisas erradas que nós fazemos, mesmo às vezes não querendo fazer essas coisas erradas. Mas mostra a condição do homem. Que ele está tão perdido, ele está tão morto espiritualmente, que ele erra até mesmo sem querer errar muitas vezes. Mas o texto continua. Não fala só de delitos e transgressões, mas fala de pecado. É mais uma palavra muito comum no meio evangélico, mas que cabe aqui uma explicação. O que é pecado? Pecado é uma desobediência clara a Deus. Pecado, uma linguagem da tradução literal da palavra, é literalmente errar um alvo. Ok? Então existe um alvo, existe um padrão. Fomos criados por Deus para viver nesse padrão. Pecado é viver totalmente fora desse padrão. Você errou o alvo, você errou o padrão. E é isso que Paulo sugere aqui. A nossa situação ela é tão crítica. Nós estamos tão longe de Deus que erramos intencionalmente ou sem intenção. Essa é a condição do homem. Mesmo quando ele percebe ou quando ele não percebe, em ambos os casos ele está sempre longe de Deus. Ou seja, ele está sempre morto espiritualmente. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de seriado. Eu e a Mirinha, a gente curte muito ver seriados. E se tem um seriado, eu acho que é o seriado que a gente mais gosta, porque é o que a gente mais espera começar a nova temporada, é um seriado chamado The Walking Dead. Não sei quantos já viram aqui The Walking Dead, né? Um baita seriado, né? Se teu pai não deixa você assistir, você pode até falar agora, não, mas o pastor até indicou no culto, pai, deixa eu assistir, né? Por aí vai, né? Mas é um seriado muito legal. E para quem não sabe, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é um seriado que se trata no mundo pós-apocalipse, né? Um mundo apocalíptico, né? E a ideia é que tem zumbis no seriado, são mortos-vivos. Não sei se você já viu isso, né? Mas muita gente não gosta, tem gente que não gosta de zumbi, porque o zumbi é um morto-vivo. Né? Mas depois que você começa a estudar esse texto, você começa a ter um carinho melhor pelos zumbis. Né? Porque o homem sem Deus, ele é um zumbi. Na verdade, ele não é talvez um morto-vivo, porque o zumbi é alguém que morreu e voltou à vida, meio bobão, mas voltou à vida, não é verdade? Você é o contrário, você é um zumbi ao contrário, você é um vivo morto. Mas não, porque é justamente essa a realidade que Paulo coloca aqui. A gente não precisa enfrentar um apocalipse para ter zumbi por aí andando na rua, não. Paulo diz que a humanidade, a partir de Gênesis 3, aquela tragédia de Gênesis 3, quando o homem saiu totalmente fora da vontade de Deus, né? Diz que naquele momento o homem morreu. Ainda que ele estivesse vivo fisicamente e mentalmente, ele está morto. E eu gosto do seriado porque aquele seriado, ele retrata, agora não sei se é intencionalmente ou não, mas a grande ameaça do seriado não são os zumbis, são os próprios humanos, são os próprios homens e mulheres. Eles são a grande ameaça do seriado. Na verdade, como eu disse, eles não são os mortos-vivos, eles são os vivos mortos. Porque o que eles fazem de maldade uns para com os outros, você percebe que o problema daquele mundo apocalíptico, lá no pós-apocalipse do The Walking Dead, não é nem tanto o zumbi, são os próprios homens. Homens que estão mortos, sem Deus. Eu quero citar aqui um grande pregador e pastor e teólogo chamado John Stott. Olha o que ele diz sobre essa realidade do homem. Logo, não devemos hesitar em afirmar que uma vida sem Deus, por mais sadia física e mentalmente que seja, é uma morte em vida. E que as pessoas que assim vivem estão mortas enquanto ainda vivem.
Afirmar esse paradoxo é tornar consciente da tragédia básica da existência humana após a queda. É que as pessoas que foram criadas por Deus e para Deus, agora vivem sem Deus. Então, queridos, essa é a primeira característica. É isso que nós cremos pela palavra de Deus, da realidade do homem sem Deus. Ele está morto. A segunda característica é que o homem sem Deus, ele é escravo. Ele é um escravo. O texto continua a partir do verso 2. Deixa eu abrir aqui. O texto continua e diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 1, tá bom? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. A linguagem que Paulo usa aqui nesses versos sugere não apenas um pecado que nos matou espiritualmente, mas uma realidade que nos faz viver em escravidão. Ele coloca que nós estávamos mortos, por causa desse afastamento de Deus, a primeira condição, mas coloca que essa é uma realidade que nos faz continuar afastados de Deus. O pecado ele não só quebrou a nossa relação com o Criador, como ele também mantém essa relação distante. E nos coloca numa posição de escravidão. É isso que a linguagem aqui sugere. Que nós não só estamos mortos e afastados, mas nós somos escravos dessa condição. Ou seja, não há nada que você possa fazer com as suas próprias forças para resolver esse problema. Não há nada que você possa fazer para que de alguma forma você possa voltar à vida espiritual. Você é um escravo. Você perdeu a sua liberdade. Você é colocado sobre um peso, sobre um jugo, e que você não consegue fazer nada para se libertar disso. Essa é a condição que o apóstolo Paulo coloca aqui, dessa dura realidade do homem. E ele coloca aqui 3 áreas em que o homem é escravo, em que o homem sem Deus é escravo. A primeira delas, o homem sem Deus ele é escravo de um padrão mundano de vida. É isso que Paulo quer dizer aqui no versículo 2, quando ele diz, quando nós costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. O que quer dizer presente ordem deste mundo? É uma alusão, entendam bem, a um sistema cultural estabelecido que é totalmente contrário à vontade de Deus. É de alguma forma a personificação cultural de transgressões e pecados. Isso quer dizer a ordem deste mundo. O homem sem Deus, ele é escravo de um sistema que nega completamente a existência e os valores de Deus. É a ideia de que o mundo enquanto valores, tá bom? Enquanto ideologias, enquanto ética, ele está dando passos significativos para distante do Criador. O mundo dá passos largos para formular decisões, formular ideologias, tomar decisões que nada tem a ver com Deus. E Paulo coloca que um homem sem Deus, ele é escravo disso. Ele é escravo dessas ideologias. E não é nem direita, esquerda, nada disso. Ele é escravo de um sistema de valores que é totalmente contrário a um Deus Criador. E ele não consegue perceber isso, ele não consegue lutar contra isso, ele apenas vai seguindo. A palavra que ele usa aqui, logo no início do versículo 2, nos quais costumavam viver, é a ideia de que é uma rotina, você está dando passos significativos em direção a um sistema que vai te empurrando, mas esse sistema é contrário, totalmente contrário aos valores do nosso Deus Criador. Deixa eu ilustrar para vocês. Pegue o tema de sexualidade, por exemplo. Falar sobre sexualidade é importante, está em pauta, não é verdade? Hoje em dia tudo deve ter um apelo sexual. Como que culturalmente, como que a nossa cultura deturpou a sexualidade, deturpou uma visão a respeito do sexo. E como que as pessoas elas se tornaram escravas dessa visão. Por exemplo, hoje em dia o que se prega muito é não há limites para você explorar a sua sexualidade. É isso que a presente ordem desse mundo tem caminhado, não é verdade?
Não há limite para você expressar a sua sexualidade. Na área sexual, você pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. O que importa é que você tenha o prazer sexual. Então, a ordem desse mundo, ela vai caminhando nessa direção. Uma pessoa sem Deus, ela acaba se tornando escravo desse padrão mundano. Ela deturpou completamente os valores de Deus. Na área sexual, por exemplo, Deus diz, fui eu que criei o prazer sexual. Fui eu que criei o sexo. Mas o Deus que criou o sexo diz, há limites. O mundo diz, não há limites. E a gente começa então a perceber os desdobramentos disso, não é verdade? De uma sexualidade que segue o quê? A presente ordem deste mundo. Uma sexualidade deturpada que começa com crianças e pré-adolescentes que se entregam ao ficar, por exemplo. Começa lá. Hoje em dia é comum você ter crianças de 10, de 11 anos de idade que você olha ali e estão se pegando ali com outra menininha ou com outro menino na escola, como se fosse algo natural. E muitos pais incentivando de fato, é algo natural. Por quê? Porque é a presente ordem desse mundo. E começa lá com um pré-adolescente nessa área, onde se amassa, onde troca beijo, assim, bota a língua na garganta do outro lá, com 11 anos de idade. E o mundo diz que isso é normal. Que entra numa adolescência, numa juventude, onde fazer sexo é tão normal como trocar de roupa. E desde que você respeite os limites estabelecidos, que é o limite da segurança, né? Faça um sexo seguro, você pode fazer com quem você quiser, na hora que você quiser, com quantos você quiser, isso não importa. É assim que tem levado a presente era desse mundo. E vai mais. Podemos falar sobre homossexualidade, podemos falar sobre troca de casais, podemos falar sobre poligamia, podemos falar sobre sexo com animais, podemos falar sobre pedofilia, e não tem fim. Por quê? Porque não há limites. Porque o homem sem Deus, ele é escravo desse sistema mundano, que é totalmente contrário, que é inimigo, que odeia os valores de Deus. E nessa realidade você começa a ver umas coisas que te assustam. Como um país, por exemplo, que está pensando em autorizar a possibilidade de sexo com animais. Isso nos assusta por um lado, mas é o quê? É uma expressão da sexualidade. É o que o mundo diz. É o que essa era costuma dizer. Mas, poxa, isso é totalmente contrário à vontade do Criador. Não importa, o Criador não existe. Essa é a vida do homem sem Deus. E você pega pessoas que nunca pensaram em defender isso, se pegam envolvidas... Não, acho que é normal, acho que não tem problema não. Deixa ele expressar a sexualidade dele, por aí vai. Você pode pegar exemplos, por exemplo, essa semana eu vi um vídeo, eu não posso nem colocar, que tinha muito... Eu até citei ontem para os jovens esse vídeo, tinha palavras baixas, não convém colocar aqui, mas de um professor de faculdade, de universidade, se não me fala a memória, da USP em São Paulo, sentado com os alunos e conversando sobre a possibilidade de ser legal, sabe o quê? A pedofilia. E aquele professor conversando com os alunos dizendo que a pedofilia só é errado hoje, ele falou desse jeito, só é errado hoje porque a convenção social diz que é errado. Mas e se amanhã a convenção social mudar? E ele fala claramente, qual o problema do cara que quer ter prazer com uma criança? E você fala assim, meu Deus, será que esse cara não consegue perceber a loucura do que ele está falando? E a resposta é, não, ele não consegue. Por quê? Porque ele é escravo de um padrão mundano de vida. Ele é escravo de um sistema que brigou com Deus, que brigou com o Criador. Um sistema que é inimigo do Criador. Esse cara é escravo disso. Mas o texto diz que nós não somos escravos só dessa era presente. Ele continua. Diz que o homem é escravo também de Satanás. Olha o que diz aí o verso 2 ainda. Eles seguiam a presente ordem deste mundo, e olha lá, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que ainda vivem na desobediência. Quem seria esse príncipe do poder do ar? Uma palavra diferente, né? Poxa, príncipe do poder do ar. Que nosso zen estranho é esse, né? Será que tem alguma coisa aqui no ar e tem um príncipe nesse ar? Lá, por favor, deixe ar mais gelado, por favor, príncipe, porque aqui está quente pra caramba, né? Você deve estar pedindo já. Não é nesse sentido, tá bom, que ele fala aqui.
Aqui, Paulo faz uma alusão clara a Satanás. Esse príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, como algumas versões trazem, é uma referência ao reino espiritual. Okay? A palavra aqui, poder do ar, ela pode ser traduzida como uma atmosfera nebulosa. É uma clara referência ao mundo das trevas. Queridos, sobre Satanás, nós costumamos cometer dois erros. Tá bom? Quem fala isso é o C.S. Lewis, um livro muito legal chamado As Cartas do Inferno. É um livro muito interessante de ficção. Se você gosta de ler ficção, lê esse livro do C.S. Lewis, é bem interessante. E logo na introdução ele começa dizendo sobre os dois erros mais comuns com respeito a Satanás. O primeiro erro é você dar um valor muito grande, uma importância muito grande para Satanás. Tem muitas igrejas que acabam fazendo isso, na verdade, infelizmente. Parece que o centro do culto é a manifestação lá do capiroto, né? Se ele não se manifesta, o culto não tem graça. Acontece, é uma realidade às vezes muito comum, né? Enquanto ele não aparecer, não puder fazer uma boa entrevista com ele, né? Entrevista com um vampiro, não, se com o capiroto mesmo, as pessoas não estão satisfeitas. De fato, algumas vezes há um valor muito grande para Satanás. Tudo é Satanás, tudo é... Tem hora que Satanás está lá dentro, lá quietinho e bota a culpa nele. Não, esse não fui eu não, mas tudo é Satanás. É muito comum esse erro. Por outro lado, um outro erro é você ignorar completamente a Satanás. É você fazer de conta que ele não existe. Agora saiba que Satanás ele é tão real quanto Deus. Se você crê em Deus, você simplesmente tem que crer na existência de Satanás, porque Deus crê que Satanás existe. É claro, ele é uma criatura, ele foi criado por Deus. É claro que ele não chega nem no dedinho de Deus em grandeza e poder, é claro que não, mas ele é real, ele existe. E Satanás odeia tanto a Deus que ele faz de tudo para impedir o plano perfeito de Deus. Satanás odeia tanto a Deus, ele odeia tanto ao homem, que ele escravizou o homem, tornou o homem seu escravo, obedecendo às suas ordens e levando homens à destruição. Mas ele tem mais. Paulo coloca aqui nesse texto que Satanás ele não só coordena, né, a potestade do ar, essa região nebulosa e que Satanás coordena, não só isso, mas parece que ele atua nas pessoas. É sério isso, gente? Olha o texto de novo, não sei o que eu estou falando, não, olha para o texto. O texto diz que Satanás ele atua, o espírito dele atua naqueles que vivem na desobediência. Essa é a realidade do homem sem Deus. Satanás tem sim poder em mexer com a vida das pessoas que não estão em Cristo. Isso é sério, gente. Se você crê em Deus, ainda seja uma crença abstrata, você sabe que Satanás existe, que ele é real, e ele tem poder sobre as pessoas que não estão em Cristo, que não foram salvas por Cristo, que não foram seladas pelo Espírito Santo. Ele tem poder, isso é sério. A gente não pode fazer de conta que isso não existe, porque existe. Queridos, essa semana, melhor, hoje é o primeiro dia da semana, né? Semana passada, então semana que passou, ela começou, eu não sei quantos acompanharam aqui, mas ela começou com uma notícia que há muito tempo não ficava tão triste como a notícia. Tá? Não foi impeachment da Dilma, tá? Isso foi na quarta-feira só, tá? Isso eu não vou dizer se eu fiquei feliz ou triste, mas vamos lá. Mas segunda-feira, não sei quem vai se lembrar, mas há tempo que eu não chorava vendo uma reportagem no jornal. E na segunda-feira eu chorei. Quando nós fomos acordados com a notícia de uma família na Barra da Tijuca, onde o pai matou a mãe a facadas, foi para o quarto dos filhos, crianças lindas, não lembro a idade, mas crianças lindas, deu uma marretada na cabeça de cada criança e a jogou pela janela do 18º andar. Eu creio que muitos de vocês acompanharam essa reportagem. Como explicar tamanha maldade? Como é que a gente pode explicar que um pai pode fazer algo assim com seu filho, com a sua esposa? Paulo está explicando. A explicação do que por que um homem faz algo como assim está aqui nas palavras de Paulo.
alguém que está morto espiritualmente, que é escravo do pecado, tem condições de fazer algo assim. Alguém que pode ser usado por Satanás pode fazer algo assim. Algo que humanamente pode ser inexplicável. A Bíblia explica. Um pai, que como a gente viu na sua carta, possuía um Deus, só que era um falso Deus, um Deus chamado dinheiro, você sabe disso, você leu lá. Um pai que servia a um falso Deus chamado dinheiro, aonde aquele Deus ocupou um lugar tão grande em seu coração, que no momento que ele se viu sem o seu Deus, no momento que ele se viu que o objeto da sua adoração, ele havia pedido que era o dinheiro, ele percebeu que a sua vida não fazia mais sentido. Um homem que estava tão cego pelo pecado, que preferiu matar os seus filhos, do que ver os seus filhos vivendo sem o Deus dele, o dinheiro. E eu não tenho dúvida que era um homem usado por Satanás para fazer algo que a gente não consegue nem explicar aqui de tão chocante que nós estamos. Essa é a realidade do homem sem Deus. Ele é escravo. Ele está morto espiritualmente, ele é escravo de um padrão mundano, ele é escravo de Satanás. E por último, para fechar aqui esse ponto, o homem também ele é escravo dele mesmo. O versículo 3 conclui dizendo que nós também, nós que é a igreja ali, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Paulo coloca que todos os leitores estão nessa condição igual sem Cristo, eles são escravos deles mesmos. Carne aqui não é a ideia do corpo físico, não, mas carne aqui traz a ideia de natureza pecaminosa. É a nossa disposição natural, intelectual e intencional para o pecado. Tá? É a ideia de que você não peca só porque você é pecador. Você peca porque você quer pecar. Essa é a realidade da escravidão do homem dele mesmo. Nós não pecamos só por causa da nossa natureza pecaminosa, mas nós pecamos porque nós temos uma disposição, uma intencionalidade em cometer aqueles pecados. Nós estragamos tudo. Por exemplo, é você pegar o desejo de comer, por exemplo. Foi um desejo dado por Deus, glória a Deus pela comida, Ele colocou desejo em nós, mas essa natureza pecaminosa faz com que a gente deturpe esse desejo. O desejo por comida, então, vira glutonaria, vira gula. É você pegar o desejo por descanso, que também é algo dado por Deus, do sono, do descanso, você deturpa isso, e o desejo por sono vira preguiça. É você pegar o desejo pelo sexo, que também foi criado por Deus, é um presente de Deus para a humanidade, mas você deturpa isso e torna isso imoralidade sexual. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Uma disposição em se colocar em total rebeldia à vontade de Deus. Essa é a realidade do homem. Ele é escravo dele mesmo. E sabe o que é pior? Concluindo esse ponto, eu estou quase acabando. Muitas vezes ele está cego para essa realidade. Então você pode dizer, Tiago, eu não me vejo assim. Eu não sou cristão, eu não sei nem quem Deus é direito, eu não sei o que Cristo fez por mim. Ou melhor, até sei, mas são apenas questões teológicas, são apenas informações que não mexeu comigo, mas eu não me sinto nesse quadro aí. E é justamente por você ser um escravo de você mesmo, que você tem muitas vezes os seus olhos cegos para essa realidade. Aliás, isso só nos mostra o que Paulo já vinha dizendo, que precisamos de Deus até mesmo para isso. Precisamos de Deus até mesmo para ter os olhos abertos para essa realidade, de tão cegos, de tão escravos que nós somos. É por isso que a gente entende melhor as palavras de João, quando ele diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo do quê? Do pecado e do juízo. É o próprio Espírito Santo que tem o poder para abrir os nossos olhos para essa realidade. E por último, o último ponto. O homem sem Deus, ele está condenado. Paulo diz no versículo 3, no final do verso 3, que nós satisfazíamos as vontades da nossa carne, seguindo nossos desejos e pensamentos, e ele conclui, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Deus fica irado? E a resposta é sim. Agora, Tiago, me explica melhor. Como que Deus fica irado? Eu vou dizer para vocês. Deus é um Deus santo, perfeito. Ele não tolera o mal, ele não tolera o pecado por causa da sua santidade, da sua justiça. E a ira de Deus é uma ira justa,
é uma ira expressa contra a iniquidade, é uma ira expressa contra o pecado. Toda a humanidade está em julgamento perante Deus e ela está condenada por causa do nosso pecado. Deus é um Deus santo, 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 e Deus não pode tolerar o mal. Por isso então, quando a humanidade pecou, ela automaticamente foi lançada para distante de Deus por causa da santidade de Deus. Por isso então que o homem sem Deus, ele está condenado. O homem sem Deus, ele é objeto da ira de Deus. Isso é forte, isso assusta, mas é o que Paulo diz aqui. Diz que nós merecíamos, que nós sem Cristo merecemos somente a ira de Deus. Entenda bem, Deus está certo em derramar sua ira sobre a gente. Mas quer saber, queridos? O texto não acaba aqui. E graças a Deus que o texto não acaba aqui. Porque senão a gente ia embora para aquela porta chorando. Porque essa dura e verdadeira realidade, não tem como você se alegrar nessa realidade. Pelo contrário, ela gera tristeza, ela gera frustração, ela gera essa sensação que de fato, uau, a situação está feia. Uau, eu sou merecedor da ira de Deus. Uau, isso é pesado. Mas graças a Deus que Paulo não para aí. Porque na medida que ele fala que nós éramos merecedores da ira de Deus, no final do versículo 3, ele já inicia no versículo 4 dizendo: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O mesmo Deus que derrama a sua ira justa sobre pecadores, é o mesmo Deus que também derrama o seu amor e graça sobre pecadores. E Paulo consegue transitar aqui tranquilamente entre um Deus santo, justo e que julga com a sua ira, ao mesmo tempo com um Deus misericordioso e de amor. E falar sobre a condenação da humanidade, eu estou terminando, é falar sobre também a salvação da humanidade. Eu jamais poderia acabar a mensagem aqui. Eu não enganei vocês, porque não são só 3, tem um último ponto. Porque nós não só cremos sobre quem o homem é, mas essa crença de quem o homem é nos leva a uma crença de quem Deus é. E cremos então em um Deus que ressuscita, liberta e perdoa o homem. Esse homem que está morto, Deus pode trazer a vida. Esse homem que é escravo, Deus pode libertar. Esse homem que é culpado e merecedor da ira de Deus, Deus derrama sobre ele ainda assim a sua graça e a sua misericórdia. Eu estou acabando, mas esse versículo 4 começa com essa conjunção, e talvez essa é uma das conjunções mais belas da história. De toda a literatura do mundo, não bíblica não, de toda a literatura, de todos os livros escritos, desde os tempos antigos, até os hoje, até os tempos que irão escrever, de todas as conjunções usadas nessas literaturas, essa sem dúvida, talvez é a conjunção mais bela de todos os escritos. Por quê? Do verso 1 ao verso 3, é a realidade nua e crua da condição do homem sem Deus. Mas existe esse todavia. Glória a Deus por esse todavia. E Paulo diz que todavia, essa é a situação de vocês. Todavia, mas, Deus ainda assim derramou misericórdia sobre vocês, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar o que você merece. Isso é misericórdia. Você merecia condenação, uma justa ira de um Deus santo. Eu e você merecíamos isso. Misericórdia é que Deus não deu o que nós merecíamos. Sabe o que Ele deu graça? Sabe o que é graça? É Deus dar o que a gente não merece. Ele nos deu o seu amor. Então nós cremos. Cremos em seres humanos caídos, sujos, depravados. Mas cremos em um Deus que assumiu a nossa condição, que nos perdoou, que nos purificou e que transforma a nossa existência. Essa transformação é tão grande que do verso 1 ao verso 3 trata de uma velha natureza. Mas quando você encontra com Cristo, a mudança é tão grande que você ganha uma nova natureza, uma nova identidade. E você era escravo, agora você é liberto. Você era sujo, agora você é limpo. Você era um pecador depravado, agora você é santo. Você era injusto, agora você é justificado. Essa é a nossa nova identidade em Cristo. Glória a Deus por isso. Eu ouvi certa vez
uma frase, aquelas frases de Facebook, né? Não diga que você tem grandes problemas, diga que você tem um grande Deus. Já viu essa frase? Muito comum, né? É bacana, pode usar um dia desses, né? Mas eu quero parafrasear essa frase. Não diga somente que você tem grandes pecados. Diga que você tem um grande Deus que perdoa grandes pecadores. Você tem um grande Deus que perdoa grandes pecadores. Como nós cantamos aqui algumas vezes, uma linda canção, um Deus que não cansa de amar. Um Deus que tomou o meu lugar. E um Deus que vem com a gente andar. Agradece a Deus pela tua salvação. Hoje nós falamos um pouco sobre a condição do homem sem Deus. Talvez eu falei sobre a sua condição, eu não sei. Se essa é a sua condição, você pode sair para aquela porta hoje bravo, irado e triste porque essa é a sua condição. Ou você pode sair para aquela porta hoje perdoado por Jesus Cristo. O que você precisa fazer é confessar os seus pecados. É perceber a sujeira de quem você é sem Deus, porque Ele sempre nos apresenta. E hoje, nesse instante, clamar a esse Deus para que Ele abra os seus olhos, perdoe você. Ele coloca agora você uma nova identidade, uma nova pessoa. Se você é um cristão, hoje é o dia de você agradecer a Deus. Porque eu acabei de contar a tua história aqui do verso 1 a 3, acabei de contar a minha história. E que se Deus não tivesse intervido na minha história, eu não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje cultuando esse Deus maravilhoso. Então feche os olhos, agradeça a Deus, louve ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. E se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia para você dizer, Deus, olha, eu acabei de ver quem eu sou sem o Senhor. Furada total. Mas talvez, para começar para Deus, eu gostaria de experimentar a vida com o Senhor. A Bíblia diz que se você confessar agora os teus pecados e confessar com os teus lábios que Jesus Cristo é o teu Salvador, você vai ser salvo. Ou seja, você vai ser perdoado, liberto, limpo, vai ganhar uma nova identidade, um novo coração. Você vai ganhar uma nova filiação, você vai se tornar filho de Deus. E olha que lindo, gente, não tem coisa melhor do que você ser filho de Deus. Não interessa se você achava que era e não é. Hoje pode ser o dia que Deus quer salvar você, mudar o seu coração, mudar a sua vida. Você é um cristão, agradece a Deus por aquilo que Ele fez por você. Você estava cego e Ele abriu os seus olhos. Você estava morto e Ele te deu vida. Ele mudou a sua história. Agradeça a Deus por isso. Louve a Jesus Cristo por isso essa noite. Senhor, obrigado por esse dia, por essa palavra que é do Senhor, que vem de Ti. E somente a Deus tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa existência, mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso coração, Deus. E pedimos para que o Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa nesse instante mudar quem o Senhor quiser mudar nesse momento. Para que nesse instante possa ser um tempo de salvação, de transformação, de mudança, e que pessoas que entraram aqui mortas possam sair daqui vivas com o Senhor. Senhor, eu peço por todos nós também aqui, abra nossos olhos cada vez mais, Deus, para essa realidade. E ao perceber que nós éramos sem o Senhor, isso possa nos impulsionar a uma vida de real adoração, uma vida realmente que vive para a tua honra e para a tua glória, porque sabíamos quem éramos e o que o Senhor fez por nós. E para que esse conhecimento possa nos impulsionar ainda mais para perto de Ti. Possa, Senhor, ainda mais nos fazer que tenhamos uma vida devotada inteiramente ao Senhor. Porque esse é o nosso desejo, Deus, viver para Ti. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, amém.